Hoje eu quero falar com você sobre a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse significa revelação. Foi escrito pelo apóstolo João, o discípulo que tinha mais intimidade com Jesus. Apocalipse 20 nos fala sobre os 1000 anos. Versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás. O amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco tempo. Depois da guerra, no Armagedon, o Senhor estabelecerá o seu trono em Jerusalém, bem como ajuntará as nações para julgá-las, como se vê em Mateus 25, do 31 ao 46. Aqueles que forem condenados serão lançados no inferno, e os que forem considerados justos participarão do reino do Príncipe da Paz. Durante 1000 anos, Jesus vai estabelecer o seu reino sobre a terra. Satanás estará na prisão, ou melhor, dizendo preso no abismo, mas ele sairá e tentará levar as nações contra Deus, mas por pouco tempo. Em todos esses milênios que passamos, experimentamos, temos conhecido o que é o governo de Satanás. Doenças incuráveis, depressão, crimes contra filho, filho contra pai. Agora o homem vai conhecer o governo do Príncipe da Paz. Então Satanás será solto, para que, como no Éden, o homem possa fazer a sua escolha. E muitos mesmo, tendo experimentado a prosperidade, a abundância, a paz, a alegria de servir bem, muitos escolheram viver com ódio, amargura, tristeza, decepção e culpa. Será o ápice da rebelião, quando a humanidade terá a oportunidade de apontar as suas armas contra o próprio Deus e dizer: mesmo depois de conhecer o seu reino de paz e prosperidade, não queremos ser governados por ti. Preferimos administrar a nós mesmos. Nesse dia virá o fim. Os exércitos das nações serão destruídos e haverá novos céus e uma nova terra. Versículo 4. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi nas almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Prepare-se, você pode ser um dos que vai estar sentado neste trono para reinar com Cristo. Para isso, precisa ter um relacionamento íntimo com o Criador e com a sua palavra, pois como você vai julgar um reino se não conhece a Constituição, as leis, a palavra? Versículo 5. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se completem. Esta é a primeira ressurreição. Nessa primeira ressurreição dos mortos, só uma parte ressuscitará, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Versículo 6. Bem-aventurados e santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Se afaste do pecado, seja o melhor de Deus na terra, zele pelo seu testemunho, seja muito abençoado e próspero, seja fiel e esteja entre esses santos eleitos para reinar os 1000 anos. A derrota de Satanás. Versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Esses 1000 anos a humanidade será restaurada, mas não regenerada. Ainda haverá a natureza humana pecaminosa do homem, mas ela será destruída
quando chegar o novo céu e uma nova terra. Versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Ezequiel 38 e 39 nos fala sobre o exército de Gog e Magog. Representam os inimigos do povo de Deus, como o pecado e as obras da carne. Magog foi o neto de Noé, Gênesis 10, versículo 2. Ele era filho de Jafete, que se tornaram bárbaros, maus e cruel. Representavam o pecado. Gog era o líder de um grande exército que ataca a terra de Israel. Ele será da terra de Magog. Satanás tentava levantar inúmeros comparsas para a batalha. Ele ainda não se deu por vencido, mas Deus o vencerá. Versículo 9. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui mostra o cuidado de Deus com a sua noiva, onde 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, e jamais será atingida, pois é guardada pelo guarda de Israel, que não dorme. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O fim do diabo é esse, ser lançado junto à besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre para sempre. O juízo final, versículo 11. Então vi um grande trono branco, o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Para onde ir, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? A Bíblia fala sobre 3 julgamentos que devem acontecer. O primeiro é o tribunal de Cristo. É dirigido aos que creem, no qual cada um será avaliado segundo as suas obras. Não para condená-los, pois já estão salvos, mas será para recompensá-los. Ele acontecerá na volta do Senhor nos ares. 2 Coríntios 5, versículo 10. O segundo é o das nações, que são as pessoas que sobreviveram às grandes tribulações e à guerra do Armagedom. Aqueles que não seguiram nem a Deus nem o anticristo poderão participar do reino milenar como cidadãos. Isso acontecerá assim que o Senhor descer para a terra e estabelecer seu trono em Jerusalém, sendo, portanto, antes do milênio. Mateus 25, do 31 ao 46. Terceiro julgamento é o julgamento do grande trono branco. Nele, todos os ímpios de todas as épocas serão julgados, segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros que foram abertos diante do Senhor. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sim, todos, grandes, pequenos, vão ser julgados. Mateus 12, 36 diz: porque de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Todo homem está escrevendo seu próprio livro, pois há um escrivão celestial que está anotando tudo o que o homem diz, e a sua autobiografia em um livro no céu, e o livro da sua vida. Quando abriu o outro livro, que é o livro da vida, o seu nome deve estar lá. Se você não tem certeza que o seu nome está lá, faça deste momento a sua oração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Eu entendo que o Senhor morreu na cruz para me reconciliar com o Pai
E eu te peço, vem, Senhor Jesus, vem morar no meu coração e mudar a minha sorte. Escreve hoje, Senhor, o meu nome no livro da vida. Amém. Se com a sua boca confessares a Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, versículo 9 e 10. Mas faça isso com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção das coisas que se esperam, mas não se vê. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo a sua obra. João 5, 28 e 29 nos diz: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Na primeira ressurreição da vida, participarão apenas os salvos, e acontecerá antes do milênio, por causa da volta do Senhor. A segunda ressurreição é a do juízo, ocorrerá no final do milênio, e nela todos os homens ressuscitarão para o juízo do trono branco. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançadas no lago do fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte é a morte física. Ressuscitarão um dia. A segunda morte é a morte do corpo ressuscitado, que não pode mais ser destruído. É a chamada morte eterna. Versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Para o seu nome ser escrito no livro da vida, a Bíblia diz que você precisa crer com o coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Creia hoje mesmo. Abra o seu coração e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, pois Ele é Senhor dos céus e da terra. Deixe Ele ser Senhor das suas vontades. Não faça as suas vontades. Deixa o Senhor te conduzir, porque Ele vai te conduzir de glória em glória, de vitória em vitória. E por mais difícil que pareça ser justo, essa é a vontade de Deus. Que você seja justo. Por mais que as pessoas não sejam justas com você, que você tenha o discernimento que você precisa ser justo. Justo é aquele que pratica a justiça, e a justiça vem de Deus. A obra da carne, a vontade, o desejo do ser humano é de ser mal, mas o desejo de Deus é que o homem seja bom. Porque Deus nos fez lindos, perfeitos, pessoas boas, de boas índoles, de bom caráter. Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança e nos fez para governar junto com Ele. O nosso pecado nos levou à queda, mas que em nome de Jesus, a partir desse momento, você tenha discernimento que você precisa da obra do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus traga ao seu coração a paz, a alegria de viver, porque o Espírito Santo, só Ele pode nos dar a alegria e a paz que o mundo tanto necessita. Que Deus te abençoe.